Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar orando para que sim. Louvamos a Deus pela vida, pelo sol, pela chuva, né? Que tá bem chuvoso, mas não é por isso que vamos deixar de fazer o nosso vídeo, não é verdade? Vamos estar fazendo o nosso vídeo. E esse vídeo surgiu com uma pergunta de uma seguidora que quer saber como foi o meu processo para que eu parei de tomar café. Gente, vocês não têm noção, não. Foi muito difícil. Muito difícil. Você sabe aquele tipo de pessoa que ama café, mas ama café de uma tal forma que eu costumava dizer assim, ó, se acabasse no mundo café e carne vermelha, carne bovina, se acabasse essas duas coisas, que meu mundo ia perder a graça. Gente, eu cansei de falar isso. E olha, eu sofri, gente, sofri para parar de tomar café. Mas como foi o meu processo, gente? Foi um processo doído, dolorido, um processo que eu não desejo para ninguém. Mas, graças a Deus, eu consegui. Hoje eu estou há 2 anos e 6 meses, né, sem tomar café. No começo foi muito difícil mesmo. Um processo, assim, tão terrível, que eu ia pro banheiro tomar banho para chorar embaixo do chuveiro, porque eu queria tomar café. Eu acordava, pra mim nada tinha graça. Não sabia nem o que comer, ó. Se amanhece o dia, tipo assim, o que eu vou comer? Porque a gente já tem aquela cultura, nós brasileiros, né? 90% dos brasileiros, né? Já tem aquela cultura do cafezinho, já acordar, já colocar água para tomar o cafezinho. E eu sempre gostei muito de café com leite. Gostava muito. Café com leite, ou até o cafezinho preto mesmo. Gente, eu tomava muito café. Minha garrafa de café não ficava vazia. Depois que inventaram essas cafeteiras com cápsula, nossa, eu enlouqueci para comprar Ganhei até da minha irmã uma cafeteira de cápsula. E aí, toda hora que eu tinha vontade de tomar um cafezinho, eu corria lá, cafezinho, cappuccino, não sei o que. Aí, o que aconteceu com tudo isso? Gente, eu fiquei muito doente. Fui acometida por uma enfermidade que muitas pessoas devem estar passando por isso nesse momento, que foi ansiedade generalizada, mais conhecida como TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E, gente, eu fiquei muito mal mesmo. Mas isso é tema para um outro vídeo que eu vou contar para vocês o que aconteceu, assim, para mim ficar desse jeito, né? E aí eu fui acometida por essa enfermidade. Fiquei passando no psiquiatra, fazendo tratamento, porque foi necessário. Eu passei em psicólogo, eu passei em terapeuta e eu passei em psiquiatra. Foi muito necessário. Fiz terapia bastante tempo. E aí o psiquiatra, ele passou medicação para mim. Gente, eu tinha uma sacola enorme de caixa de medicação, que eu queria justamente ter essas medicações, ou essas caixas das medicações que eu tomei, eu queria ter como testemunho para mostrar para você que está aí me ouvindo, para você que está do outro lado da tela, para você saber se você está passando por esse processo hoje, para você saber que é possível você melhorar, é possível você ficar bem, é possível você se reerguer, começar a sua vida. Talvez hoje você não veja dessa maneira, mas quando eu estava ruim, os momentos que eu não tinha dores de cabeça, porque eu tinha muitas dores de cabeça, muita, que parecia
eu sentia como se estivesse apertando minha cabeça, assim, parecia que ia juntar tudo, assim, ó. Era uma dor muito forte. Mas quando eu tava melhorzinha, que eu não tava com dor de cabeça, eu assistia muitos vídeos na internet. Muitos vídeos mesmo. E todos os vídeos que eu procurava era relacionado à ansiedade, como vencer a ansiedade, pessoas que estavam relatando que estava fazendo tratamento, que estava passando por aquele processo. E eu assisti diversos vídeos, né? As medicações que eu tomava, eu assistia sobre as medicações, tanto profissionais, né, da saúde, falando sobre a medicação, como pessoas, né, dando seu depoimento e conversando a respeito do que sentia, do que passava, e muitas coisas batiam exatamente com o que eu estava sentindo. Outras não, outras eu não sentia, eu sentia outras coisas diferentes. Mas foi aí que um dia, conversando com o meu médico, nós estávamos conversando, e ele perguntou, né, as medicações não estavam fazendo efeito, minha pressão estava aumentando demais, e eu ficava sem dormir. Se deixasse eu sentada no sofá a noite inteira, quantas vezes eu fiquei sentada no sofá, e meu marido acordava de manhã para ir trabalhar e eu ainda estava lá no sofá. Não tinha saído ainda do sofá. Ou assistindo televisão, ou assistindo vídeo na internet, ou tentando orar, fazer algum devocional, fazer alguma coisa, porque eu não tinha concentração para nada, na verdade. Eu tentava fazer as coisas, mas eu não conseguia. E então, o médico suspeitou, ele perguntou com que frequência que eu tomava café. E aí eu falei pra ele que eu tomava muito café, principalmente à noite, quando eu ficava acordada, eu tomava a garrafa inteira de café, às vezes fazia café na madrugada e tomava muito café. Sabe, não passava pela minha cabeça que aquilo estaria me fazendo mal. Gente, entenda, eu não estou falando que o café é uma bebida que faz mal. É uma bebida que todo mundo toma há muitos anos, inclusive, né? Mas, dependendo do processo que o seu corpo está passando, ele pode estar fazendo mal, sim. E no meu caso, eu estava tomando medicação para acalmar. Eu estava com um transtorno muito ansioso, muito acelerado, sem controle de pensamento, sem controle na mente, agitada o tempo todo. Então, a medicação precisava me acalmar. E o café, ele faz o quê? Ele estimula, ele nos deixa agitada. A gente não fica calmo quando a gente toma café. Tanto é que quando as pessoas trabalham assim, plantonista, motorista de caminhão, pessoas que precisam ficar vigilantes, que precisam ficar acordado mais tempo, corre para quem? Para o café, para que o café o ajude a se manter acordado, se manter de pé. E como eu sou da enfermagem, na enfermagem é mais ainda, né? Enfermagem e café é uma combinação, ó, 100%. Tanto que lá no serviço que eu trabalhava, eu tomava tanto café que quando eu chegava para tomar café de manhã, que eu chegava no refeitório para tomar café, as minhas colegas brincavam e falavam assim: todo mundo já tomou café? Aí um olhava para a cara da outra: não, porque Jeane chegou. Jeane chegou. Quando Jeane chega, ninguém mais toma café. Gente, olha isso, olha que ponto que eu cheguei, de tanto que eu tomava café. E aí, o médico pegou e falou para mim: dona Jeane, a senhora vai precisar dar uma diminuída nesse café, vai precisar reduzir bastante, porque ele não tá fazendo bem para a senhora nesse momento. A senhora precisa de um chazinho calmante. Gente, vocês não têm noção na vida como eu odiava chá. Chá pra mim é coisa de doente. Nem me falasse de chá, porque eu abominava qualquer tipo de chá. Quem me falasse de chá, eu já virava a cara e já saía andando. E ali ele falou pra mim: a senhora vai precisar tomar chá de camomila, chá de hortelã, chá de capim
limão, falou vários chás que eu poderia estar tomando e deixando o café de lado. E eu falei para ele, doutor, eu não vou conseguir. Café para mim é tudo. Café para mim, nossa, se eu não tiver café, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou enlouquecer. Ele passou uma medicação para mim ajudar a tirar a abstinência, gente, porque eu ficava assim, tremendo, minha mão ficava tremendo sem tomar café. Só que eu sou assim, 880. Você já ouviu falar desse dizer popular, né? Desse dito popular. 880. Ou eu tomo o tanto que eu gosto, ou então eu não tomo nada. Sim, gente, eu já fui fumante também. E quando foi para mim parar de fumar, também pode ser um outro vídeo também, né? Foi assim, 880. Hoje eu não fumo mais e pá! E dane-se a mente. Dane-se os efeitos colaterais. E foi a mesma coisa com o café. Mas eu fiquei muito mal. Bastante debilitada. Eu não tinha forças e eu não tinha vontade de nada. Eu acordava, quando eu dormia, aí pela manhã, quando eu acordava, eu pensava assim, eu vou levantar pra quê? Eu vou comer o quê? Eu vou beber o quê? Eu não sabia nem o que fazer na cozinha, gente. Talvez você tá aí, passando por esse processo, toma uma medicação, toma outra, e as medicações não estão fazendo efeito. A minha experiência, para contar para você, é que eu tomava medicação para acalmar e o café me agitava. Então, nessa agitação, a minha pressão subia muito. Eu estava com a pressão 19/13, 18/10, 18/12. E às vezes eu sentada assim no sofá ou até deitada na minha cama e o coração tava lá, parecia que ia explodir. E aí eu ia verificar a pressão altíssima. O médico aumentou a dosagem da medicação da pressão. De um comprimido passei a tomar 4 comprimidos por dia, 2 tipos de medicamento, mas não se encaixava, o tratamento não se encaixava. É como se fosse água e vinho. Então eu precisei eliminar o café da minha vida. Poderia tomar um pouquinho, como o médico falou? Ah, dona Giane, toma um pouquinho quando a senhora acordar, assim, não evita tomar no final da tarde, mas assim, pela manhã, toma um pouquinho. E aí eu falei, não, se tá me fazendo mal, se não é bom, então eu não vou tomar nem um pouquinho e nem bastante. Vou tomar é nada. E assim foi, gente. Parei de tomar café. Demorei muito tempo para acostumar a tomar um café da manhã sem café. Foi bastante difícil. Mas aí eu comecei a fazer ovos mexidos. O meu filho caçulo sempre foi da academia, sempre gostou muito de coisas de academia. E ele me ajudou bastante, me incentivou muito. Ele preparava o café da manhã dele, e ali eu olhava o café da manhã dele. E eu comecei a imitar o café da manhã dele. O meu marido me ajudou demais. A gente colocou como se fosse uma rotina da noite para nós, o chá das 8. E ali eu preparava uma mesinha e fazia o chá de camomila, colocava na xícara para mim, uma xícara para ele, e ele sentava comigo ali, mesmo sem gostar, coitado, mesmo sem querer também. Ele sentava ali comigo e a gente tomava, e ele falava, toma amor, é gostoso, toma. Gostoso nada, gente, que gostoso, que delícia que tem de chá de camomila, pelo amor de Deus. Para quem gostava de um balde de café, não tinha nada de gostoso ali não, mas era necessário. E graças a Deus que ele me ajudou muito. Aí criamos uma rotina, né? Ele diz que tudo que a gente faz 21 dias seguidos, que o nosso cérebro pega como rotina, né? E eu peguei essa rotina de tomar o chá das 8. Ali cada dia eu preparava uma coisa diferente, uma bolacha, um bolinho. Cada dia eu inventava uma coisa diferente para me ter coragem de sentar ali naquela mesa e fazer o chá das 8. E aí eu
acostumei a tomar chá, acostumei a tomar leite, acostumei a fazer uma vitamina, né, de frutas, tomo suco, não sou muito chegada, prefiro mais a fruta, mas às vezes eu faço um suco também. E assim foi minha história, gente, para parar de tomar café. A minha terapeuta me ajudou bastante, o psiquiatra me ajudou muito. Eu tomei medicação para abstinência sim, porque eu tive uma abstinência terrível. Eu tomei. E depois que eu parei de tomar café, a gente acertou em uma medicação. E aí eu consegui ficar tomando essa medicação por bastante tempo. Hoje em dia, gente, eu já não preciso mais fazer tratamento, para glória de Deus. Eu já estou de alta do psiquiatra, não tenho mais tratamento com psiquiatra, não tomo medicação nenhuma mais, mas foi um processo muito difícil. Então, no próximo vídeo eu posso contar para você como é que foi o meu processo, até dividir em partes, porque foi muitas coisas. Como foi o meu processo com ansiedade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Talvez você está passando por essa situação. E eu quero dizer uma palavra de Deus para o teu coração. Tenha certeza que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de rir, tempo de chorar. E eu quero profetizar na sua vida que o tempo de sorrir vai chegar. Você hoje pode até estar chorando, pode até estar angustiada, pode até estar com muitas dores, dores que as pessoas nem acham que você tem, ou até te critica, ou até fala alguma coisa para você. Mas eu quero te dizer que o Deus que me conhece é o Deus que te conhece, te visita nesse dia de hoje para aliviar suas dores e para te dar os livramentos necessários, porque eu considero que o café na minha vida foi um livramento necessário. Hoje em dia eu vivo muito bem sem o café. Vivo muito bem mesmo. Então, se a gente quiser, a gente consegue. Deus abençoe a sua vida e a conexão de amor une perfeitamente todas as coisas. Um beijo para você.